amigos, vamos então para mais um tema aqui do curso de operador de escavadeira hidráulica, o curso mais completo, tá? Um curso que vai trazer aí para você todas as informações relativas à operação de escavadeira hidráulica, também todas as qualificações de INR conforme determina a norma regulamentadora. Então calma, nós já vamos começar a falar sobre a máquina, sobre os comandos, sobre cada tipo de serviço, sobre a operação da máquina, mas nós precisamos passar aí pelas normas regulamentadoras, sobre os procedimentos de segurança. E agora nós vamos falar da NR18. Vamos dar uma passada na NR18 aqui, ver o que ela fala. Olha, tem coisa interessante, bastante interessante aqui nessa NR18 aqui, que vocês vão se surpreender, tá? Então, não vamos perder tempo não, vamos lá para a NR18, tá? Nossos vídeos são bem objetivos, bem sucintos, para que vocês possam absorver o máximo de informações. Então, vamos lá. NR18, construção civil. Claro, a máquina ela trabalha onde? Trabalha em construção civil. Então, vamos ver o que determina aqui a NR18. Nas operações com equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança. Mais uma medida de segurança, além da NR12, a NR18 também menciona. Então, olha só, para encher, esvaziar pneus, não se posicionar na frente para eles. Ou seja, mas a escavadeira hidráulica não tem pneu. Concordo, né? Mas aqui a NR18 ela traz informações de segurança como um todo. B, em caso de superaquecimento de pneus no sistema de freio, devem ser tomadas procedimentos especiais previamente, se possíveis explosões ou incêndio. Não é o caso de vocês também, escavadeira hidráulica. Antes de iniciar a movimentação ou dar a partida no motor, é preciso certificar de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto dos mesmos. Então, aquela inspeção visual que é feita na máquina, determinada lá na NR12, está repetindo ela aqui na NR18, você fazer essa inspeção visual do maquinário antes de você dar a partida no motor. Vai fazer um teste na empresa, mesmo que o avaliador chegou para você e falou assim, olha, a máquina já foi revisada, essa inspeção visual, dá uma volta na máquina, olha por baixo da máquina, faz a inspeção visual antes, com certeza você vai sair na frente. NR18. Quando existir na proximidade da escavação cabos elétricos, já falamos sobre isso, lembra? Cabos elétricos, dá uma olhada, inspeção visual no giro, no raio de ação da máquina. Então, cabos elétricos, tubulações de água, esgoto, gás e outros, devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidentes durante a execução da escavação. Então, nós já falamos sobre isso, faz uma avaliação geral ali do raio de ação da máquina, percebeu que tem ali uma tubulação de água, tubulação de gás, em determinadas obras o gás ele é canalizado, rede elétrica, então você vai tomar ali um procedimento de segurança, chamar alguém, um técnico de segurança do trabalho, indicar para ele que está próximo ali o raio de ação da máquina para que seja tomados alguns procedimentos de segurança em relação a essas proximidades. Agora presta bastante atenção nesse item aqui, ó. Eu vou até tirar minha imagem aqui, jogar ela para cima aqui, para ficar mais fácil para vocês conseguirem ler aqui. Olha só, o material retirado das escavações deve ser armazenado a uma distância mínima da metade da profundidade da vala. Quem está falando aqui? O material retirado da escavação, ele deve ser armazenado a uma distância. Qual a distância que eu vou armazenar esse material? No mínimo, a metade da profundidade da vala. Então, vamos lá. Bastante atenção. Você está fazendo uma escavação. Essa escavação você vai fazer, vamos dar um exemplo aqui, uma escavação de 2 metros de profundidade. Qual a metade da profundidade? Normalmente, a escavação é de 2 metros, a metade da profundidade vai ser 1 metro. Então, esse material que você retirou
da escavação, você vai armazenar ele ao lado da vala. Mas ao lado, qual distância? O que diz a norma? A metade da profundidade da vala. Então, se você fez uma vala de 2 metros, esse material, você vai levar ele a uma distância da metade da profundidade. Então, vai ser o quê? 1 metro de distância. Sabe o que acontece bastante no teste? O avaliador, ele chama o operador e fala assim, ó, faz uma escavação para mim ali de 2 metros. É claro que ele vai querer saber se o operador tem habilidade para escavar. Mas um dos itens que ele quer avaliar é se o operador conhece esse item da NR18, que o material deve ser colocado a uma distância de, no mínimo, metade da profundidade da vala. Então, às vezes, o operador vai lá, escava bonitinho, com aquela destreza, com aquela habilidade, pôs a concha ali, cortou, pegou o material, colocou ali, colocou a concha ali novamente, foi fazendo a escavação ali, foi colocando ali o material, escavou bonitinho, rapidinho, perfeita a escavação, mas infelizmente o material, ele não armazenou o material a metade da profundidade da escavação. Vai perder ponto no teste, olha lá se não for reprovado, certo? Então lembre-se, material retirado da escavação, você deve armazenar ele a, no mínimo, pode ser mais, no mínimo, a metade da profundidade da vala. Essa é a distância que você deve armazenar o material. Procedimento em situação de emergência. Em situação de emergência, pessoal, aqui ainda não é a nossa aula de primeiros socorros. É só alguns procedimentos em situação de emergência, tá? Só alguns procedimentos em situação de emergência. Vamos lá. Em caso de emergência, é importante manter a calma, garantir a segurança e pedir socorro à sequência de ações que deve ser tomada. Então, caso de emergência, mantenha a calma, garante segurança, pede socorro. Vamos ver qual a sequência de ações agora que deve ser tomada. Ligar para o socorro, SAMU 192, Corpo Bombeiro 193 ou equipe de socorro da empresa. Fornecer as informações necessárias, como a localização exata, o que está acontecendo, o número de feridos e se alguém precisa de atendimento urgente. Fez a ligação? Essas informações imprescindíveis para que o socorro possa chegar até você. Controle a situação. Tente controlar. Pessoas curiosas vão se aproximar ali. Na verdade, elas com nada vão contribuir. Então, pede essas pessoas para manterem mais afastadas. Tem alguém com hemorragia, você pode fazer uma compressão no local para estancar essa hemorragia. Então, você vai tentar controlar a situação. Verificar a situação das vítimas, até mesmo para você passar essa informação para a equipe de socorro. E realizar ações com as vítimas. Essas ações nós vamos ver onde? Na aula de primeiros socorros que nós teremos. Então, procedimento de situação de emergência, mantenha a calma, controle a situação e entre em contato com o socorro especializado, que pode ser 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiro ou a própria equipe de socorro da empresa. Ok? Em situação de emergência, também é importante manter a calma, seguir os procedimentos adequados para cada situação. Tá? Então, quais são os procedimentos adequados? Primeira coisa é o quê? Sinalização da área, local onde ocorreu o acidente, você vai sinalizar para que outras pessoas não possam se envolver naquele acidente. Sinalizou a área, cuidar da minha segurança. Eu estou utilizando EPIs? Sim, cuida da minha segurança, da segurança da minha equipe e também da segurança de curiosos. Adotou esse procedimento, agora entrar em contato com as equipes de socorro. Então, esses são os procedimentos em caso de emergência. Algumas situações podem ser consideradas emergências. O que nós podemos considerar como emergência? Corte profundo? Sim, com grandes hemorragias. Acidente elétrico? Sim, alguém eletrocutado. Picada, mordidas de animais peçonhentos. O que é um animal peçonhento? Aquele que são animais venenosos. Queimadura? Sim, a queimadura pode ser primeiro, segundo, terceiro grau, uma vítima com grande parte do corpo queimado, tá? Então, você considera também a extensão da queimadura. Afogamento, vai ter ali a parada respiratória, a pessoa pode morrer em poucos minutos,
ou infarto miocárdio, né? Essas situações são consideradas, então, situações de emergência, onde você tem que adotar aqueles procedimentos, manter a calma, sinalização do local e chamada do socorro especializado. Muito bem. Ok? Falamos aqui, então, sobre esses itens NR18 e quais situações devem ser tomadas em emergências. Próxima aula, então, falaremos aqui sobre operação segura da escavadeira hidráulica. Valeu, até a próxima aula.